Olá pessoal, boa noite, muito bem-vindos, obrigado por estar participando conosco desta live. Que Deus abençoe a todos vocês, que leva a todos a serenidade, a paz, o equilíbrio, o amor, a alegria de viver, não é? E que tudo isso possa transformar numa situação de equilíbrio na casa de cada um de vocês, assim como na minha. Bom, vamos agradecendo a Deus a grande oportunidade que estamos tendo de mais uma vez podermos estar em contato virtual com vocês, tentando de alguma forma levar aquilo que tem de conhecimento muito longe da, dos acontecimentos que possam ser totalmente explicados. Apenas nós vamos tentar de alguma forma levar tudo isso a vocês para que possamos então iniciar o nosso trabalho com muito amor e muito carinho. Deus, nosso Pai de poder e bondade, amparai-nos, protegei-nos, permitir que Jesus, vosso Mestre, permita aos bons espíritos estarem conosco, nos amparando e nos auxiliando, tanto a nós que aqui estamos, como a todos aqueles que encontram em seus lares, e que possamos, nosso Senhor, mercê da vossa misericórdia infinita, termos uma noite de muita tranquilidade, de muito equilíbrio nesse momento de dificuldade, porque passamos no campo mundial. Que a vossa paz, a vossa luz, o vosso amor e a alegria de podermos contar contigo e com Jesus e toda essa pleia de espíritos amigos possam nos dar motivo bastante forte para continuar a nossa luta e seguirmos adiante, principalmente no nosso lar. Obrigado pela grande oportunidade, Senhor, que assim seja. Bom, meus irmãos, o tema envolvimento espiritual, né, esse seu desenvolvimento, nos leva a falar sobre obsessão. E se nós falamos sobre obsessão, nós obviamente vamos falar sobre desobsessão, né, porque uma coisa é a consequência da outra. Ou seja, nós trabalhamos com a obsessão e depois trabalhamos e descoberto todo o processo, vamos trabalhar agora com a parte da desobsessão. Perfeito? Esse é o grande trabalho que a Casa Espírita tem. A Casa Espírita é fundamental nesse trabalho que se realiza, chamado obsessão e desobsessão. Eu conto com a vibração de todos vocês, para que nós possamos então iniciar isso com muito amor e muito carinho. É provável que eu deixe os exemplos para o final, tá ok? Porque o tempo talvez comece a ficar muito apertado e eu não conseguiria talvez chegar ao final e portanto vou deixar os exemplos para o final com a permissão de todos vocês. Mas, afinal, o que é a obsessão? Trata-se de um envolvimento que alguns espíritos inferiores têm ascendência sobre nós e adquire, vamos falar assim, sobre certas pessoas essa condição de poder comandá-los, para melhor entender isso, né? A obsessão em si, pelas suas características, porque são diversas formas de obsessão e são inumeráveis, né? Nós não conseguiríamos enumerar isso de uma forma tranquila. E mesmo Kardec, quando lá no livro dos médiuns, ele classifica, não é? Para podermos assim entender um pouco melhor, três grupos. O grupo que ele chama do grupo das obsessão simples, o grupo chamado da fascinação e o grupo chamado da subjugação, que muitas vezes, erroneamente, até às vezes eu cometo esse erro de dizer incorporação. Nós sabemos perfeitamente que não existe a possibilidade de um espírito incorporar em alguém, não é? Não existe como dois espíritos tomar o corpo ou habitar o corpo ou tomar posse do corpo ao mesmo tempo, porque o espírito obsessor não tem nenhuma ligação fluídica com o corpo físico da pessoa. Então, a palavra correta é subjugação. Tá? Nós vamos sempre lembrando uma coisa muito importante. Em todos esses processos, ela está ligada com o nosso passado ou com o nosso presente, ou seja, com a reencarnação atual ou com a reencarnação de vidas passadas. A obsessão simples
é a ação de um espírito malfazejo que ele impõe sobre a nossa vontade e a pessoa sabe do que está acontecendo, percebe que aquilo que está acontecendo não é do comportamento normal dela ou dele, não é? E a pessoa percebe também que algo está errado. Normalmente os médiuns conseguem perceber isso com bastante nitidez. Isso seria, na verdade, a, a primeira faixa, vamos falar assim, das facilidades para ser resolvido dentro do campo da obsessão simples. É muito interessante porque isso pode evoluir de uma forma bastante séria, não é? De acordo com aquilo que a gente tiver ao longo do nosso tempo e não tivermos devido cuidado ou a pessoa não tiver esse devido cuidado. E o que seria então a fascinação? A fascinação seria uma situação em que o espírito interfere, né, como que paralisa a forma de pensar da pessoa, cria ilusões na pessoa e a pessoa acaba por aceitar isso incondicionalmente, porque o espírito se coloca na condição de um espírito de luz, vamos falar assim, para ele, né, e que seria ele a pessoa, o espírito indicado para cuidar de toda a vida dele. E ele consegue, na verdade, impor isso e a pessoa acredita. A subjugação é um pouco diferente. A pessoa é completamente normal, não tem nenhum tipo de problema, trabalha normalmente em algumas atividades dentro do campo social, pode até ter conhecimento espírita, né? Mas o espírito tolhe totalmente a sua vontade e impõe a sua vontade, ou seja, a pessoa naquele momento, naquele intervalo, ele faz o que o espírito pede para ele fazer. Não tem como fugir disso, né? É muito interessante porque é um processo em que, quanto menos se espera, ele acontece. No Livro dos Espíritos, na pergunta 459, Kardec pergunta aos espíritos se os espíritos interferem em nossos pensamentos e nas nossas ações. E Kardec responde o seguinte: muito mais do que supondes. Muitas vezes são o espírito que levam a você o pensamento e você fala por eles, e muitas vezes nas próprias ações. Ou seja, nós muitas vezes fazemos as coisas levadas pelo pensamento que o espírito nos impõe e até as ações nossas seriam então por força disso. E lembre de uma coisa muito interessante. Nós somos criados espíritos imortais. E nessas condições nós mantemos um interrelacionamento com o mundo dos encarnados e também com o mundo dos desencarnados. E, na verdade, o que acontece conosco? Nós entramos num sistema de sintonia e afinidade, né, com esses espíritos e acabamos, muitas vezes, também entrando em contato ou sintonizando espíritos que são bons e também aqueles que são maus, não tem como não sintonizar isso. Mas o que seria esse sintonizar e o que seria esse afinar? Né? Vamos dar um exemplo. Todos nós temos televisão em casa, perfeito? Então, o que acontece? Quando eu ligo, né, a televisão, me liguei mentalmente, liguei a televisão, fisicamente, claro, e vou sintonizar um canal. Sintonizo o canal. Lá existe um programa, ou está passando um programa, que eu não me afino com esse programa. O que eu faço? Eu mudo, né? Mudo a sintonia desse canal, vou para outro canal, e nesse canal eu me afino com o que está passando. Então essa é a sintonia e a afinidade, explicada de uma forma bastante rústica, bastante grosseira, mas apenas para que possa entender o mecanismo. Então nós nos ligamos aos espíritos e por aquilo que o espírito traz para nós, nós podemos sintonizar e podemos nos afinar, tanto para o bem como para o mal. Perfeito?
E lembre-se de uma coisa, Deus, na sua infinita misericórdia, Ele sempre nos dá a oportunidade da escolha, porque nós temos o nosso livre-arbítrio. E sabemos que Ele não interfere nessa questão, ou seja, a responsabilidade passa a ser totalmente nossa. Ou afinamos com os bons espíritos, ou afinamos com maus espíritos. Nós é que decidimos isso, de acordo, claro, com a nossa condição evolutiva, de acordo com o nosso pensamento, de acordo com aquilo que a gente está buscando, vamos falar assim, né? Então, essa liberdade de escolha muitas vezes é muito perigosa para nós, mas lembre que Jesus disse assim: o semear é livre, mas a colheita é obrigatória. Pedi e obtereis, batei e abrir-se-vos-á. Olha só, nessas três condições aqui, quantas oportunidades ele mostra para nós que nós temos da nossa escolha, de nós podemos solicitar tudo, e nós podemos conseguir, então, nos inserirmos, vamos falar assim, no contexto daquilo que está para acontecer. Muito bem. Quais seriam, assim, esses sinais que nós poderíamos captar dentro da chamada obsessão simples? A chamada obsessão simples, vamos supor uma pessoa de comportamento normal, uma pessoa que vai bem na escola, uma pessoa que trabalha, vai muito bem no trabalho, ele se comporta muito bem na sociedade, não tem nenhum tipo de problema, não é uma pessoa alegre, ativa, não é comunicativo, e de repente, do nada, do nada nós sabemos que não é bem assim, mas do nada essa pessoa começa lentamente a mudar o seu comportamento. Lembre-se que os espíritos agem sobre nós, buscando nossos pontos fracos, provocando situações para que a gente possa dar a chave da entrada, não é? Ou seja, nós abrimos o nosso pensamento e abrimos a chave da entrada. E quando nós abrimos essa chave da entrada, eles agem buscando nossos pontos fracos. Né? Então é assim que procede. Muito bem. Então essa pessoa começa a mudar de comportamento. Desse comportamento muito comunicativo, ele passa a ser menos comunicativo, começa a apresentar aspectos de tristeza, começa a ficar, vamos falar assim, um pouco mais agressivo, começa a perder muito o controle de si mesmo, começa a interessar-se, não se interessar pelos assuntos que possa trazer a ele algum benefício, muito pelo contrário, ele vai se comprazendo em ficar só, quer ficar isolado, né? E aí começa todo então esse processo. Acontece que quando a pessoa é médium, nesta fase em que ele começa a perceber então que as coisas estão mudando com ele, que ele não está agindo, vamos falar assim, exatamente as ações que ele costumava ter, os pensamentos que ele costumava ter, ele se dá conta disso e ele vai procurar sair disso, né? Nós vamos falar sobre essa saída mais pela frente. Mas existem momentos diferenciados, existe momento em que a pessoa também, se tem um pouco de conhecimento do espiritismo, e essa pessoa começa a perceber essas mudanças nela, ela procura de alguma forma uma casa espírita para poder então fazer uma entrevista, vamos falar assim, ter atendido e aí verificar se ele é portador de algum processo obsessivo. Mas a grande maioria não é bem assim que acontece. Então essa pessoa começa a ficar mais agitada, começa a ficar bastante arredia, vamos falar assim, começa a cultivar raiva, ódio, não aceita aconselhamento, não é? Começa a ter problema no trabalho, e no trabalho muitas vezes ele era um bom funcionário, começa a ficar um pouco perturbado, não consegue mais concentrar, e o pior é muitas vezes o espírito interfere de tal forma que se tiver duas pessoas conversando um assunto que não tenha nada a ver com ele, o espírito induz a ele, não é? De que
estão falando sobre ele. E o pior, ele escuta as pessoas falando sobre ele. E ele não gosta. E parte para tomar satisfação, né? Parte para uma situação mais agressiva e pouco a pouco ele vai perdendo o controle sobre si. Né? E, claro, causando dificuldade para todos os campos, inclusive na escola que ele estava frequentando e todo o local que ele está. Isto é um processo que vai cada vez piorando mais, até o momento que ele pode começar a entrar naquilo que nós chamamos de processo depressivo. Né? E aí a possibilidade de estar realmente com um problema espiritual, com envolvimento espiritual, é bastante grande, muito grande. Né? E quando uma pessoa, no estado mais ou menos normal dela, vamos falar assim, que pode ser de família. Bom, os espíritos não escolhem, né? Se a família é de posse, não é de posse, se a pessoa é, é católica, evangélica, espírita, não escolhe nada disso. Acontece que age sobre a pessoa. Isso é aquilo que nós pensamos. Nós criamos o campo mental, e nesse campo mental vai acontecendo as coisas. Então, uma pessoa, até certo momento equilibrada, né, de repente ele começa também a apresentar um distúrbiozinho do tipo começar a imaginar coisas que ele seria possível de fazer, sabendo que ele não está capacitado para isso, a família sabe, os amigos sabem, mas existe a ação de um espírito, né, que faz com que ele perca o domínio, os tenha, vamos falar assim, paralisado a sua forma de pensar. O espírito age no pensamento, paralisando a sua forma de pensar. E se impõe a esta pessoa, dizendo que ele é o espírito iluminado, ele é o espírito que vai conduzir a vida dele, que ele não se preocupe com nada, porque a partir daquele momento ele estará no comando da sua vida e que tudo que ele fizer, tudo que ele disser, acredite, porque ele ali está para fazer com que ele consiga todos os objetivos da sua vida. E a pessoa acredita, não é? Então, é uma coisa assim, ele interfere totalmente, não tem como, e ainda avisa, qualquer pessoa que vier conversar com você, não é? Que achar qualquer coisa sobre você, achar que você está sonhando, que você está iludido, qualquer coisa dessa natureza, lembre-se de uma coisa, é por inveja, pela posição que você vai ocupar, é por ciúme, né? Ou apenas para criar embaraço para você. Não acredite. Pode aparecer espíritos que vão te dar aconselhamento, pode. Não acredite. Acredite no que eu estou te falando, que eu te conduzirei. Imagine aconteceria um negócio desse conosco, a situação embaraçosa que a gente nos encontraria. Só que o nosso pensamento não é nosso. As nossas ações são nossas fisicamente falando, mas espiritualmente falando não são. Então, uma grande diferença, não é? E no caso da subjugação? No caso da subjugação, o espírito, não é? Ele paralisa a vontade da pessoa. A pessoa quer fazer um negócio, mas ele paralisa essa vontade e obedece num pequeno intervalo de tempo, às vezes tempo maior, aquilo que esse espírito vai mandar ele fazer. Né? Ou seja, isso vai desde uma simples declaração de amor. De repente, uma pessoa cai na frente de uma mulher, de um homem, qualquer que seja, e faz declaração de amor, por exemplo. Não é? Isso nunca teve, viu a pessoa, primeira vez que a pessoa está vendo ela, a pessoa se espanta, muitas vezes fica ouvindo, outros desistem. Mas vamos falar que a pessoa fica ouvindo. Quando passa isso, que ele volta a ser ele mesmo, ele toma um choque, porque ele sabe o que ele fez, só que não tinha como evitar. E aí ele pede desculpa, né? Pede perdão, mas as pessoas que ali estão ao seu redor, as pessoas que viram a cena, obviamente não vai entender o que está passando e muitas vezes ele acaba tomando um sermão. Ou seja, o espírito quer colocar ele
em dificuldade, não é? Muito sério. Só que esta ação poderá ser estas simples ações de fazer beijar o chão, fazer uma série de coisas, mas poderá partir para processo muito mais sério, inclusive induzindo a prática de crimes. Né? Olha só o perigo. E naquele momento ele comete o crime está sabendo o que está acontecendo, mas não consegue parar. Né? Se nós tivermos condição mais no final, como eu disse, de falar sobre os exemplos, nós vamos então trazer para vocês exemplos desses casos. Tá? E tanto é que nós precisamos sempre lembrar qualquer tipo, né, de processo que nós possamos entrar no envolvimento espiritual, os espíritos sempre usam o processo que nós chamamos de processo telepático. Ou ele interfere no nosso pensamento por hipnose, por telepatia, por qualquer coisa dessa natureza. Desculpa. Ele interfere no nosso pensamento e altera tudo aquilo que ali está. Né? E essa interferência, ela pode ser uma interferência mais simples, mas como nós acabamos de falar, é uma interferência bastante complicada. Né? E essas interferências muitas vezes podem causar grave risco, grave danos, vamos falar assim, tanto ao cérebro como ao corpo físico. Né? Então, nesse conjunto psicofísico, vamos falar assim, pode causar grandes danos. Depois também nós vamos falar de alguns exemplos de que isso ocorre. Nós também precisamos estar bastante atentos, e aí nós recomendamos às pessoas que trabalham com o que nós chamamos de atendimento fraterno, não é? As pessoas que atendem, fazem orientação, determinando os locais que a pessoa deva frequentar na casa espírita, de que ele deva trabalhar, não confundir, não é? A questão obsessiva com a questão mediúnica. Porque muitas vezes fazemos confusão. Né? Depende da forma como a pessoa expõe ou como a família da pessoa expõe o que está acontecendo. Muitas vezes nós podemos fazer confusão, sim. Olha, o que acontece normalmente? Vamos falar que uma pessoa, uma família que não tem conhecimento do espiritismo. Vamos partir desse princípio, tá bom? Uma família que desde criança percebe uma diferença, alguma coisa diferente nos seus filhos. Nós sabemos que as crianças, até por volta de 7 anos, né, normalmente conversam com os espíritos. Sabemos disso? Ou não? Sabemos. E vocês que têm filhos, com certeza, já passou por essa situação e ficou bastante preocupado. Por exemplo, chamamos nosso filho e nossa filha para almoçar ou para participar de alguma coisa e ela diz assim: mãe, pai, espere um momentinho que eu estou aqui brincando com o meu amiguinho, com a minha amiguinha. Já já eu desço, tá bom? E os pais ficam bastante preocupados. Nossa filha não está bem, nosso filho não está bem. Mas é preciso estar ciente de que, normalmente, desde que nasce, não é? Desde que toma consciência um pouquinho de si, ele ou ela tem essa possibilidade de ver espírito e conversar com espírito. Muitas vezes a criança que está no berço, não é? E de repente acorda assustado e ao lado está a vovó desencarnada, o tio desencarnado, alguém desencarnado que ele nunca viu, obviamente vai tomar um susto e começa a chorar. Né? Então até isso acontece. Então, mas aí não é processo obsessivo, muito bem claro. E também é simplesmente um fato normal, o que acontece. Claro, é a mesma coisa que aconteceria conosco, estamos dormindo, de repente acordamos e vemos ao nosso lado uma pessoa que nunca vimos na nossa vida, vamos tomar um choque, vamos tomar um susto. Muito bem. O que normalmente faz a família dessa criança? Vai procurar um médico, vai procurar todos os recursos da medicina, né? Aí então ele vai no clínico geral, que indica um psiquiatra, que indica um psicólogo,
e assim por diante. E todos, às vezes, muitas vezes, desculpa, o médico clínico pede uma série de exames para verificar se ele não está realmente com algum tipo de doença. E não tem como detectar. Não tem como detectar ainda, na época que nós estamos aqui, ainda não se criou um equipamento que possa detectar o que está acontecendo no perispírito do indivíduo ou no espírito. Não tem como, ainda não. Pode ser que daqui a pouco apareçam equipamentos que possam fazer isso, como sabemos do desenvolvimento que existe de equipamentos que possam, né, captar muitas coisas relacionadas a nós, espírito, muito. E então, essa criança, ela é internada, começa a fazer tratamento disso, tratamento daquilo, vai tomando medicamento dali, e óbvio, esse medicamento nada mais faz que deixar um pouco dopado a criança ou a pessoa que está com problema, e por um longo tempo, né? E a gente, muitas vezes, pela inexperiência, por não conhecer a doutrina, por mesmo conhecendo a doutrina, muitas vezes, por não ter tido um caso dessa natureza pela frente, pode fazer uma pequena confusão. Eu vou contar aqui a história de um depoimento que eu vi recentemente na internet. Uma pessoa que desde criança ele via espírito, conversar com os espíritos, mas teve uma oportunidade que a família pede para ele ir ao empório fazer uma compra, e quando ele está chegando perto do empório, ele vê uma pessoa acima do poste, né? Mas sem olhar para cima. Ele fica ali vendo aquilo, de repente ele resolve olhar e ele vê que a pessoa está flutuando, não é? Óbvio, tomou um choque e voltou correndo sem levar ou comprar as coisas que a família havia pedido. Bom, consequência, internaram ele, fizeram tratamento com ele foi fazendo esse tratamento com psicólogo, psiquiatra, médicos, clínico geral, ou seja, tendo recurso da medicina, foi fazendo diversos testes, diversas análises, tipo de coisas assim, mas nada se conseguia, apenas que ele melhorava porque ficava dopado. Não é? E nessa condição ele continuou estudando, continuou frequentando tudo. Na vida dele pouca coisa mudou, só tinha essas dificuldades. E ele já era, da condição que ele estava, de coisa, ele está contando, na verdade ele via espírito, como continua vendo até hoje, segundo ele. Tá? E ele começa então, vai frequentar a escola, frequenta a faculdade, se forma, se eu não estiver equivocado, engenheiro civil. Mesmo formado em engenheiro civil, ele continuava fazendo esse tratamento e não adiantava conversar com ele a respeito do problema, que ele simplesmente dizia, não, estou bem. Mas a família achou por bem levá-lo ele, daquelas coincidências que nós falamos na vida, nós sabemos que essa coincidência não existe, levar ele para agora não recordo se é psicólogo ou psiquiatra, enfim, levou por uma desses dois especialistas. E para a felicidade da família, que não, era católica, totalmente católica, essa pessoa era espírita. E recomendou então que levasse esse jovem, é, para a casa espírita. Essa pessoa, esse jovem, então a contragosto não queria ir, mas após muito convencimento ele resolveu ir à casa espírita. E ao chegar à casa espírita, ele teve a oportunidade de ser acolhido por uma pessoa muito equilibrada, conhecedora, profunda da doutrina, né? E essa pessoa, quando a família começou a narrar o que tinha acontecido, falando do que havia acontecido quando ele era criança, que era costumeiro ele ficar conversando sozinho, falando sobre o espírito, e que uma das vezes aconteceu de ele se assustar, que foi o caso do homem flutuando acima do poste, e que então internaram ele, fizeram o tratamento dali, mas que a coisa persiste e ele continua sob efeito de medicamento. E aí ele, conversando também com essa atendente fraterna, o que ao final, ela diz assim, você não tem problema, o que você tem é mediunidade. Né? E eu vou te dar de presente um livro. Assim que você acabar de ler esse livro, você volte aqui comigo.
e ele compra o livro, desculpa, ela dá um livro para ele, e ele leva esse livro para ler, e o livro chama-se Evangelho segundo o Espiritismo. Muito bem, ela havia dito para ele que assim que terminasse de ler, que ele comparecesse para falar para ela novamente. No dia seguinte, ele pede para a família que leve-o de retorno à casa. E a família ficou até assim, meio assustada. Como? Nós insistimos para levar, agora ele quer ir? E obedece a sua vontade e vai com ele para a casa espírita. E o atendimento foi com a mesma pessoa, com a mesma tranquilidade, com a mesma sabedoria, com o mesmo encantamento. Disse, mas eu não pedi para você vir aqui depois que acabasse de ler o livro? Sim, senhor, eu já acabei de ler. Aí conversa um pouco mais, pergunta como é que o que ele achou. Ele disse, a única coisa que eu posso falar com a senhora é que me identifiquei muito. Muitas coisas que aí estão serviu para mim. E eu estou vendo a possibilidade, sim, de poder melhorar. Então ela disse assim, bom, muito bem, então eu vou te ceder um outro livro, tá bom? Esse vai ficar aqui, eu vou te ceder um outro livro. Você pega esse livro, leia, não é? Mas leia com atenção. Assim que você terminar de ler, volte para falar comigo. 2 dias depois ele volta. Olha, senhora, muito obrigado. O livro é muito esclarecedor. Aprendi muito com esse. Eu acredito que vou ficar bem. O livro era o livro dos Espíritos. Não é? Em 2 dias, vamos falar assim, ele leu e releu. Né? Para ele estar com essa convicção. E aí, a partir daquele momento, ela pergunta para ele se ele realmente quer continuar com o tratamento. Ele diz que sim. Então ela fala, então vamos fazer o seguinte, nós vamos te indicar para você começar a frequentar aulas de educação mediúnica. Tudo bem para você? Mas é a coisa que eu mais quero. Tá? E assim ele conta a ele que em pouco mais de 20 dias, ele leu todas as obras de Allan Kardec e todas as obras de André Luiz. Tá? Nós conseguimos muitas vezes o quê? Um ano não conseguimos fazer isso, mas ele disse que conseguiu fazer isso nesse tempo. Hoje ele é um orador da casa, é um trabalhador da casa, deixou de usar os medicamentos tão logo começou o curso mediúnico e hoje ele diz que está 100%, não tem nenhum tipo de dificuldade, porque ele foi esclarecido, não é? E ele disse que realmente o Espiritismo ajudou muito. Tá? Então é uma coisa bacana. Todo o processo aqui que nós estamos conversando com vocês, cada um deles, né, independente do que é, de que forma, para cada caso existe uma forma de tratamento. E a esse tratamento nós damos o nome de desobsessão. Né? Muitos aqui, que aí possam estar ouvindo, talvez tenham já participado do trabalho de desobsessão. É uma coisa muito bonita, é uma coisa muito interessante, mas é necessário, sobretudo, que tenha no seu coração o amor, a paciência, não é? A certeza de que vai poder ajudar. Não ter nenhuma dúvida a respeito daquilo que a doutrina ensinou para ele, aquilo que ele aprendeu com a doutrina espírita, não é? Precisa desse comportamento fraterno, precisa do comportamento de afabilidade, amabilidade, precisa de ser uma pessoa que entenda o que é ser benevolente, o que é ser indulgente, não é? Para podermos então trabalhar com o espírito, para que possamos levar a ele a orientação. E o trabalho de desobsessão, na verdade, trabalha tanto com o obsessor como com a vítima. Não é? Tanto com o obsessor como com a vítima. Esse é o trabalho da desobsessão. E agora, o que acontece também? Nas questões de obsessão, talvez vocês saibam, mas é bom lembrar, normalmente isso se processa de encarnado para desencarnado,
de desencarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado e de encarnado para encarnado. E ainda tem uma outra coisa que chama-se auto-obsessão. Auto-obsessão. Opa! Pois é. Nós vamos ver se dá tempo de falar sobre os exemplos. Nós ainda temos um pouquinho de tempo, então nós vamos tentar falar sobre os exemplos. Mas de que consiste então esse trabalho para poder demover o espírito, para poder orientar a vítima? Lembre-se que muitas vezes a vítima é o espírito, mas como que nós podemos fazer para ajudá-los? Né? Para a pessoa encarnada e também para o desencarnado, a gente sempre vai recomendar o Evangelho, ou então o conhecimento das leis de Deus e dos ensinos de Jesus. Parece fácil, né, falar isso para um espírito desencarnado. Quando ele tem um pouquinho de compreensão, tudo bem. Quando ele não tem, é difícil. Mas a fé, a confiança, a perseverança, a esperança, a certeza, tudo isso interfere e influi no trabalho que estamos fazendo. Aqui é importante lembrar da responsabilidade do médium que trabalha com a desobsessão, principalmente o que nós chamamos de médiums de psicofonia, porque a espiritualidade trabalha com a certeza de que a pessoa, o médium está presente ali e os espíritos que são levados lá, eles são espíritos que se afinam, vamos falar assim, não é? Com o fluido de cada um dos médicos que ali está. Então, eles contam com isso. É por isso que a gente sempre diz assim, olha, só faltem se for de extrema necessidade. Se não for, por favor, porque a espiritualidade trará espíritos aqui para ser atendido pelos médiums que possam estar então capacitados a receber cada um. Tem espíritos que não é qualquer médico que possa assisti-lo como médium. Não é. Precisa ter um certo grau de entendimento. A condição moral é bastante importante, mas se for depender da condição moral, vocês há de concordar comigo que poucos trabalhadores participariam disso. Mas se nós estamos lutando para sair disso, para chegar a uma condição moral melhor do que o momento que nós vivemos, se estamos trabalhando porque amanhã sejamos melhor, com certeza a espiritualidade vai levar isso em conta. Né? Então essa responsabilidade é muito grande. E todo esse trabalho está exatamente alicerçado nisso. Em que? Frequentar o Evangelho. Né? Pelo menos o Evangelho do dia da desobsessão. Mas não é só no dia que estiver agendado para a pessoa participar. Seria todos os evangelhos realizados no dia da desobsessão. A maioria dos centros pede que a pessoa participe, ou seja, agende a sua visita, ou o departamento que cuida disso, né? Coitados. O departamento que cuida disso, a secretaria que cuida de agendamento, passa por cada problema, porque muitas pessoas não entendem, infelizmente, que existe diversas pessoas para passar com urgência. Então, quando nós colocamos, ou alguém coloca, ou a casa coloca, que o atendimento dessa pessoa é urgente, tem uma coisa muito importante. Existem inúmeras pessoas em caráter de urgência, mas é preciso obedecer uma fila, vamos falar assim, para poder ser atendido. A menos que o dirigente do trabalho diga, olha, esta pessoa terá que vir todas as terças-feiras, todas as quartas-feiras, sei lá, o dia que tiver o trabalho. Então, essa é uma exceção. A maioria das casas espíritas pedem que esse comparecimento físico, né, da pessoa pode ser, aí vão falar para mim, mas como assim físico? Que a pessoa que está longe não pode ser tratada? Pode, mas a pessoa que trouxe o problema, ela deverá participar do Evangelho. Estar lá porque poderá ser que exista mensagem ou não, mas mentaliza-se a pessoa que está lá. Não é? E a pessoa que está lá vai, então, através da espiritualidade, vai servir, vamos falar assim, como se a pessoa estivesse fisicamente presente. Então, essa recomendação de estar fisicamente no dia do trabalho, que está agendado, muito certo exige
ou, desculpa, exige não, pede que seja por 10 dias, porque nós não temos força para exigir coisa nenhuma. Não esqueça que toda pessoa tem o seu livre-arbítrio. Lá dentro do seu livre-arbítrio ele faz o que ele achar que deva ser. Mas lembre-se, se você está fazendo um tratamento médico e o médico diz toda quarta-feira às 8 horas da noite você toma um comprimido tal, ok? Tá bom. O que nós fazemos? Cumprimos. Isso se trata de uma recomendação para o tratamento do nosso corpo físico. E o espírito? E o espírito? Não tem que ser tratado também? Não pode ser medicado? Só que a medicação é o Evangelho. O trabalho dentro da sala é, vamos falar assim, é o gabinete do médico. E o remédio é o Evangelho. Então a importância do Evangelho é super necessário levar em conta. Inclusive, uma outra recomendação que nós fazemos é que implante o Evangelho no lar. A grande maioria das casas tem um grupo que faz essa implantação do Evangelho. Se não tem, muitas casas têm também impressa uma orientação de como fazer o Evangelho. Se a pessoa não tem condição de comprar o Evangelho, a casa que forneça, ou alguém forneça. Não é? Essa é a nossa parte fraterna de atendimento, de ajuda a pessoa para poder sair de determinadas situações. Então o trabalho é isso, consiste nisso. Não é? É muito importante também tomar os passes. Toma o passe, recebe o passe, com pensamento voltado em Jesus, pedindo a Jesus e a Deus, nosso Pai de misericórdia, aos amigos espirituais, que ajude a ele e ao irmão que está o obsediando. Muitas vezes a pessoa encarnada não admite que está obsediando o espírito, mas acontece. Não é? Então essas são, na verdade, o caminho. E qual é o efeito? Quanto mais seguir aquilo que está sendo recomendado pela casa, melhor. E por que é? A desobsessão pode ser feita fora do centro espírita? Poder pode. Até eu, particularmente, já participei disso. Não é? Mas é diferente o atendimento na casa espírita. Por que é diferente? Porque os espíritos, vamos falar assim, preparam um aparelhamento melhor naquele ambiente, porque é um ambiente que todos os dias marcado, no todos os horários que foi marcado, aqueles companheiros espirituais ali estarão à disposição, não é? Dos que procuram a casa para poder trabalhar, poder trazer aqueles irmãos que precisam ser orientados. Eu digo orientar, sabe por quê? Muitos dizem assim, doutrinar. Eu digo isso por um motivo muito simples. Numa determinada ocasião, já faz muitos anos, eu estava praticamente iniciando dentro, já tinha algum tempo, mas era me considerava iniciante, como hoje ainda considero que ainda estou no início de todo um processo. O companheiro nosso, o irmão nosso, diz assim para o espírito, não é? Olha, a partir de agora, o irmão Assis vai te doutrinar. E saiu. O espírito olha, como se ele estivesse presente, e como? Ele não é doutrinado? E eu entrei. Nesse momento, a espiritualidade me ajuda. Meu irmão, você tem toda a razão. Não sou doutrinado. Mas uma coisa eu tenho certeza. Nós podemos nos entender. Nós podemos conversar. Quem sabe você me ajude e eu te ajudo. Essa foi a saída que encontrei naquele momento. Então existe sim todo cuidado da nossa parte. Recomendo isso às pessoas que trabalham conosco, de que nunca use a palavra vou doutrinar. Não, vou te orientar, vou te ajudar. Não é? E também não fique procurando saber quem é, o que foi. Não, não procure. Tá? Porque nós, é a mesma coisa chegar a uma pessoa e falar, qual é o seu nome? E ele vai falar para você assim, qual é o teu interesse? E aí? Não, então nós precisamos tomar bastante cuidado. Bom, meus irmãos, em suma, e a auto-obsessão? Como é que se processa a autodesobsessão? Da mesma forma. A única diferença, por exemplo, é que a gente tem, por livre e espontânea vontade,
buscar saída para isso. Da mesma forma, prece, evangelho, água fluidificada, não é? Tomar conhecimento da doutrina de uma forma melhor. Não é? Aí você poderá me dar um exemplo. Eu vou te dar um exemplo que não tem nada a ver, vamos falar assim, com o conhecimento espírita que acontece normalmente. Um espírito brincalhão, ele pode implantar no pensamento de alguma pessoa, só por brincalhão, só para causar encrenca, o seguinte: você sofre de uma doença tal. Muito bem. O sujeito é impressionável, coloca aquilo na sua cabeça, começa a procurar médico, começa a sentir sintomas que até então eu não tinha, procura o médico diz que ele não tem nada, 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 nada. Aí ele recorre às internets da vida. E na internet da vida ele encontra pessoas ou aconselhamento de pessoas que dizem assim: olha, se você estiver sentindo isso, se você tiver isso, você toma isso, toma aquilo. E a pessoa começa então a tomar. E toda a informação que ele encontrar de um determinado medicamento ele vai tomando, até que se torna hipocondríaco, causa problemas no seu organismo físico, dano no seu cérebro. Não é? Mas isso é ele. É ele. Então, qual é o nosso aconselhamento? Mude os pensamentos. Mude as suas ações. Tire isso da sua cabeça. Leia o Evangelho. Leia livros sadios. Não se envolva. Não ouça notícias difíceis de doença, morte. Nada disso. Procure uma coisa mais leve para poder tirar isso da cabeça. Fácil assim. Falar. O fazer é um pouco complicado. Mas lembre-se que não é a ação permanente de um espírito. Ele simplesmente jogou isso na nossa cabeça para infernizar a nossa vida. Assim, age no campo do ciúme, no campo da inveja, da maledicência e assim por diante. Muito bem. Nós vamos partir rapidamente por alguns exemplos, porque não vai dar mais tempo, praticamente, de falarmos mais coisa, mas existe muito mais coisa. Recomendo para vocês que leiam Livro dos Médiuns, sem dúvida, o Evangelho, O Céu e o Inferno, Livro dos Espíritos, né? Obras póstumas e, por que não falar, o grande exemplo que existe na Revista Espírita, são só 12 volumes. Tá? Então, fonte de consulta nós temos, fora os livros que são trazidos pelos espíritos que trazem pela psicografia de Franciscano de Xavier, do nosso irmão Divaldo Pereira Franco e de muitos outros espíritos aí renomados, ou espíritas renomados, né, que pode nos trazer muito mais luz. Mas repito, ainda estamos longe, mesmo olhando para tudo isso, de conseguirmos penetrar todos os meandros da obsessão, e muito menos da desobsessão, porque deve existir, sim, coisas muito mais sutis que escapam à nossa forma de pensar, à nossa forma de entender, porque nós ainda não estamos capacitados para chegar nesse ponto, mas seremos capacitados. Então vamos lá. Vamos partir para um exemplo de fascinação, tá? Porque o exemplo da obsessão simples, não há necessidade de muito exemplo, porque a gente sabe as consequências, sabe como é que vai acontecendo. Mas da fascinação, como é que age? Então o espírito interfere ou paralisa o pensamento da pessoa, incute na cabeça dele determinadas situações, cria uma situação ilusória, né? É assim que por exemplo, eu vou contar um fato que eu presenciei. Um indivíduo que não tinha estudado qualquer coisa da área diplomática, não tinha estudado nada sobre sociologia, nada sobre política, nada, 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 não tinha conhecimento de nada. Ele estava indo muito bem nos estudos, e de repente ele, por sugestão do espírito obsessor, não é? Que estava fascinando, ele entra em estado de fascínio mesmo, de fascinação. E ele coloca na cabeça dele, como foi falado antes, que é o seu guia espiritual. É um espírito de luz que está ali para ajudá-lo e que vai comandar todas as ações dele, inclusive todas as aspirações dele. Não é? E induz a ele um determinado tipo de pensamento que faz com que ele trabalhe. Então, neste caso,
Nós tratamos esse caso praticamente por 5 anos. Eu ainda tinha pouca experiência, mesmo pouca experiência, dentro do trabalho da desobsessão. Eu mais fazia a leitura, o estudo do livro dos espíritos com o pessoal da casa, né? Mas pouca coisa nesse campo. Mas era um campo que eu sempre quis fazer. E Deus me permitiu. Muito bem. E esse irmão colocou na cabeça, vou colocar na cabeça dele, que ele seria embaixador do Brasil num país europeu que eu não me lembro o nome, não era grande, mas também não era tão pequenininho assim, e que nesse país, então, ele representaria o Brasil e que não ficasse preocupado porque ele, o mentor, o capacitaria. Eu sei que ao cabo de 5 anos, nada evoluiu, continuou do mesmo jeito, porque o Espírito colocou na cabeça dele que qualquer coisa que fosse falar com ele era para ele rejeitar, porque seria tudo, como disse também, uma questão de inveja, ciúme, interferência, enfim, tá? Não querendo que ele progredisse na vida. Isso é complicado. Vamos contar o caso aqui, é ligado ao campo da subjugação. No campo da subjugação tem um exemplo no Evangelho, né? Vocês até recentemente ouviram, que é o caso do jovem lunático, lembra? Fora da sua vontade, ele era jogado na fogueira ou ele era jogado na água. Lembra disso? Lembra? E que o pai do menino diz, olha, apresentei aos seus discípulos, mas não puderam curá-lo. Essa passagem está no capítulo do Evangelho chamado Fé que Remove Montanhas. Tá? Então, isso acontece com bastante frequência, às vezes a gente não percebe. Vamos lá, eu vou dizer que, por exemplo, uma pessoa. Vocês já ouviram falar de uma pessoa que diz assim: olha, eu não sei o que aconteceu, eu matei a pessoa, eu sei que eu matei, mas não era eu. O demônio fez com que eu fizesse isso. Já ouviram isso? Pois é. Trata-se muitas vezes, não estou dizendo que é sempre, porque pode ser uma desculpa, mas muitas vezes é real. Não é? O espírito o subjuga, tira totalmente a vontade dele, substitui pela sua vontade, dirige as suas vontades e ele faz o que ele quer. Não é? Então, nesse caso, ele pode fazer coisas simples, do tipo beijar o chão, declarar amor, fazer alguma coisa mirabolante para todo mundo ver, para todo mundo olhar para ele, mas tudo coisa que vai ridicularizá-lo sempre, nada que vai enaltecê-lo, né? E aí começam as dificuldades cada vez maiores. E depende da condição moral do espírito, depende da sua evolução em todos os campos da vida, principalmente no campo da ciência social, o campo religioso, tudo isso vai ajudar um pouco. Né? Então, dependendo disso, ele vai ter facilidade e dificuldade. Então, pode até acontecer do espírito sugerir um assassinato e possa acontecer. Quando não, não é? O tipo de autossuicídio, fala, se suicida, falar autossuicídio é meio curioso, mas presenciamos um fato, e nesse fato o espírito disse que iria matá-lo, né? E pega a mão, a sua mão, leva na garganta e aperta de uma força absurda. Eu estava presente, um companheiro presente, nós pegamos, tentamos tirar esta mão, conseguimos, mas não foi assim puxar, não, foi muito difícil. Larga, por favor, nos ouça, não faça isso, você vai, sabe? E assim foi, e que se conseguiu então soltar. Mas o Espírito diz o seguinte: mas vai chegar, uma hora vai acontecer. Não? E assim foi por um bom tempo, e depois de um certo tempo, esse irmão deixou de comparecer e a gente não sabe exatamente o que aconteceu. Não? Então, isso é comum, isso é muito comum. O tempo está se esgotando, infelizmente, né? Existe muito mais coisa que poderíamos contar aqui. Mas existem fatos curiosos também.
um fato curioso é o seguinte, nem sempre o processo que nós chamamos de obsessivo acontece porque o espírito quer fazer mal a alguém. Mas ele não sabe que ele está criando dificuldade para uma pessoa. Eu vou contar também um caso muito rápido do que aconteceu no Jardim Primavera, pertinho daqui, não é? Uma pessoa, um frentista, estava abastecendo um carro, de repente, a perna dele vira uma geleia, vamos falar assim, ele despenca, cai. As pessoas vão correr para socorrê-lo e ele, ao levantá-lo, soltava, ele novamente caía. Levaram para médico, levaram para uma série de coisas, não encontraram nada. Né? E levaram ele para a casa dele e lá ficava normal, uma pessoa alegre, comunicativa, conversava com todo mundo, mas não conseguia ficar de pé. E aí um amigo nosso, chamado Vicente, não sei se ele ainda está encarnado, mas era um irmão muito bacana. Tinha pouca cultura em termos de estudo nesta vida de encarnado, mas ele tinha um coração fantástico, uma vivência muito boa. Era um senhor médico. E esse senhor ficou sabendo dessa situação e foi até a casa, então, desse irmão que estava com esse problema. E lá chegando, ele depara com o espírito abraçado na perna desse nosso outro irmão. E a pessoa lá, sorridente, alegre, fala, não, meu irmão, eu estou muito bem, mas só que não consigo ficar de pé, não consigo trabalhar. E aí, então, nosso irmão Vicente conversa com o espírito, né? Explica que está atrapalhando ele nisso, naquilo. E ele disse, meu Deus, me perdoe, meu irmão me perdoe, meu amigo me perdoe. Né? Eu estou procurando você há mais de 600 anos. E quando estava passando lá onde você estava, e me encontrei com você, e a minha alegria foi tão grande que eu te abracei. Me perdoe, me desculpe. Olha que coisa bonita, não é? Então, coisas boas também acontecem, mas normalmente tem essa ação espiritual. Perfeito? Olha, daria para ficar conversando aqui muito mais tempo, né? E trazendo mais exemplo, alongando um pouco mais determinadas situações, mas o tempo nós somos escravos dele, não é verdade? Então eu quero agradecer a vocês a paciência, a vibração gostosa, amorosa, por estar aqui comigo, conosco nesse contato virtual, né? Que graças à tecnologia temos essa possibilidade, e principalmente quando estamos vivendo esse momento que todo mundo está vivendo. O que eu mais peço a vocês, e vou pedir isso de coração, vibrem, vibrem com muito amor, vibrem de forma fervorosa para que as nossas preces possam se juntar às ações dos espíritos de luz, os espíritos trabalhadores da seara de Jesus, que eles estão trabalhando firmemente para combater desequilíbrios, para poder ajudar as nações a passar por essa dificuldade. Que nós possamos então vibrar para que todos se mantenham equilibrados. E a todos aqueles familiares que perderam de alguma forma o seu ente querido, o que está envolvido nesse processo, possa receber nessas mesmas vibrações as benesses desses irmãos espirituais. É isso que eu mais desejo de coração. Não é? Vamos vibrar. Sabe? Ah, mas eu não tenho condição para isso. E muitas coisas nós dizemos isso, principalmente no trabalho na casa espiritual. Sabe? Mas se tem uma coisa que acontece se você tiver imbuído de boa vontade, se você quiser realmente realizar alguma coisa, Deus e Jesus te capacitam. Eles te capacitam para que vocês possam, capacitam para que vocês possam então realizar. Sempre que o pensamento for de amor, sempre que o pensamento for do bem, bons espíritos estarão convosco e conosco, não é? Mas à medida que o nosso pensamento for fora do padrão normal, o nosso pensamento for voltado para coisas mais difíceis, com certeza espíritos malfazejos saberão da nossa fraqueza e ajudarão a nós entrar num campo bastante difícil. Então, o que é bom e qual é a coisa mais eficaz para essa situação? Chama-se a prece. A prece é fervorosa. E é isso que eu peço a vocês. Tá bom? Muito obrigado.
Então agora vamos agradecer a Deus, a Jesus, pela oportunidade de poder apresentar alguma coisa relacionada ao envolvimento espiritual e o seu desenvolvimento, Senhor. Que a vossa graça, a vossa paz, possa se fazer presente em nossos corações. Possa levar a casa de todos esses irmãos que nesse momento participam desse trabalho e também aqueles que não participam. A vossa paz, a vossa luz, a vossa graça, o vosso amor. Dando a cada um de todos nós, Senhor, a alegria da vida que nos concede. Permita, Senhor, agradecer-te do fundo do nosso coração pela grande oportunidade que temos de fazermos amigos ao longo da nossa jornada, companheiros de trabalho e de mesmos ideais da doutrina espírita, para que possamos, Senhor, manter em nossos lares, mantermos junto àqueles que fazem parte da nossa vida a hegemonia do equilíbrio, o cultivo do amor fraterno, o cultivo da solidariedade, o cultivo, Senhor, da afabilidade. Na oportunidade que estamos vivendo agora, que a união tanto faz dos laços corporais como de laços espirituais se perpetuem sobre todos nós e nos dê, Senhor, a condição de dizer a Ti: obrigado, Senhor, por tudo que nos concede. Obrigado, Jesus, por nos trazer os ensinamentos, nos permitir trabalhar em vossa seara. Obrigado, bons Espíritos, por nos ajudarem, por nos auxiliarem. Obrigado, nossos anjos guardiões, por terem a paciência de nos aguentarem e de nos orientarem. Obrigado, Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia, Senhor, dá-nos hoje. E perdoa as nossas ofensas, na medida em que perdoamos aquele que nos ofende. E não nos deixeis, Senhor, caímos em novas tentações, e livra-nos do mal. Que assim seja. Que a vossa bênção, a bênção de Jesus e o amparo da espiritualidade faça-se sobre todos nós. Que assim seja. Obrigado, Senhor. Obrigado, amigos. Que Deus os abençoe. Até a próxima, se Deus nos permitir.